coragem de visitar Teodoro de Beza, que era o sucessor de Calvino, penso que o primeiro sucessor de Calvino. Então, grande herege, Calvino na linha protestante, e fez um mal imenso, e atacava os católicos, estava em pé de guerra contra os católicos, tinha sua sede em Genebra. Então, São Francisco de Sales falou, não, eu vou tentar converter esse sucessor aí de Teodoro, de Calvino. Então ele tirou a batina, se apresentou, os soldados protestantes perguntaram o que ele queria, falou, quero falar com Teodoro de Beza. Aí, não, o que você quer, não sei o que lá, ele explicou, e quando chegou lá ele falou, quero ver o senhor, mas sozinho, não quero nenhuma testemunha. E o Teodoro de Beza ficou meio assim, na dúvida, finalmente falou para os soldados saírem e trancou a porta e falou, vocês fiquem aí esperando, qualquer coisa eu chamo vocês. E ele perguntou, quem você é e o que você quer? Ele falou, eu sou um padre católico e vim aqui para te converter. Então, talvez ficou tão assim, nunca poderia imaginar que um padre católico teria essa coragem e essa caridade, né, de ir lá no antro, né, no centro do calvinismo, para tentar converter o chefe deles. E ficou muito abalado. Não se converteu, mas dizem que ele ficou... E quando terminou a conversa, ele falou para os soldados, ninguém toca nesse homem, deixa ele sair tranquilamente, ninguém toca nesse homem, senão vai ter a ver comigo. Então ele saiu tranquilamente e voltou para a região católica, que ali era território, então para o território católico, onde ele converteu mais de 80 mil protestantes, converteu um número imenso de protestantes. Então a gente pode amar o herege? Pode. Não enquanto herege, mas para que ele deixe de ser herege. Então a caridade ama Deus no próximo, Deus já presente, ou para que Deus aí esteja presente. Por que motivo devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito. E além disso, porque Ele o manda, e pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos. Deus é o bem infinito. Deus não pode não se amar. Deus não pode não se amar. Deus e nós no céu não teremos liberdade de não amar a Deus. Por quê? Porque a liberdade não é o bem supremo. O bem supremo é Deus. É um bem infinito, a gente é feito para o bem. E a gente deve amar esse bem. Aqui na Terra a gente não o conhece bem. A gente conhece pela fé, a gente conhece de maneira indireta, mas a gente faria um grave pecado se a gente preferisse um bem criado. Agora é possível, vendo a Deus face a face é impossível. É impossível ver a Deus e não amá-lo. É impossível ver a Deus face a face e preferir uma coisa qualquer, um carro, uma bicicleta, um pastel. É impossível, impossível. Porque Deus é um bem infinito. E esse bem infinito, Deus nos dá ocasião de amá-lo desde já. Dá ocasião da gente começar a conhecê-lo. Daí que é tão importante a meditação, a oração silenciosa. Por quê? Porque na oração, no estudo também, o estudo deve terminar em oração. Deve estudar sobre Deus. São Francisco de Sales tem um livro que chama Tratado do Amor de Deus. A gente deve ler esse livro. Por quê? A gente foi feito para isso. Tratado do Amor de Deus. Era editado, se não me engano, era vendido no Rio de Janeiro na Vozes. Chama isso? Na internet, na estante virtual, deve se encontrar. Tratado do Amor de Deus. Muito importante. Mais importante de tudo. É o mais importante de tudo. Conhecer a Deus para amá-lo o que a gente puder aqui na Terra. Porque no céu a gente verá a Deus tanto quanto a gente o amou aqui na Terra. Quem amou pouco, verá menos que quem amou muito. Devemos amar a Deus porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito. Nós somos feitos para o bem. Nossa natureza racional é capaz de compreender o bem e de amá-lo. Mas se a gente não procura conhecê-lo, a gente só ama o que a gente conhece.
A medida do amor é a medida do conhecimento, diz São Gregório Magno. Então, se a gente não procura conhecer a Deus, a gente fica só na televisão e não procura conhecer a Deus, a gente não amará a Deus. E quem não ama a Deus não entrará no céu. Impossível. Então, o que a gente vai fazer? Meditar o mistério do Rosário, pedir a Deus a graça de conhecê-lo. Mesmo que a gente conheça pouco, já é muito. O pouco que eu conheço de Deus vale mais do que o muito que eu conheço das criaturas. Não adianta saber muita matemática, muita química, muita física e nada conhecer de Deus. Tem muitos homens de ciência que não entrarão no céu. Muitos escritores de talento que não entrarão no céu. Por quê? Porque não quiseram amar a Deus. Voltaire, um escritor francês, um inimigo terrível, e morreu dizendo, mas estou vendo o demônio, estou vendo o demônio. E morreu desesperado. Um homem de talento, um homem que escrevia muito bem, dominava a língua francesa de maneira extraordinária e, no entanto, não amava a Deus. Ele terminava as cartas dele dizendo assim: esmaguemos o infame. O infame para ele era nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um homem que não usou a inteligência dele, nem a vontade dele, para amar o bem infinito. E por que nós devemos amar a Deus? Porque Ele é o bem infinito. Nossa inteligência é feita para conhecer o que é. E o que é bom na medida em que é. Uma coisa é tanto melhor que ela é mais plenamente. Deus sendo Deus é aquele que é. Deus é infinitamente, não tem limitação nenhuma. Então, Ele é o bem infinito. Porque Ele é o ser infinito. Então, por que devemos amar a Deus? Porque Ele é o sumo bem. E a melhor coisa que existe é conhecer e amar a Deus. Melhor que todo o resto. Melhor que o futebol, melhor que a praia, melhor que tudo. Quando a Europa era católica, você não fazia 25 quilômetros sem dar com um mosteiro cheio de monges. Por quê? Porque era uma época em que a fé regia as nações. E regendo as nações, regia as famílias. E as famílias sabiam, passavam para os filhos. E quando São Bernardo entrou no mosteiro, os irmãos dele entraram, os primos entraram, os tios entraram e o pai entrou. O pai dele, a mãe já tinha falecido, o pai entrou. E o pai acho que foi monge do mosteiro dele. E na França, não faz muito tempo, tinha também um abade cujo pai era monge também. Aí à noite, antes de deitar, ele dava a bênção para cada um. Chegava na hora do pai, ele não dava a bênção, dava um abraço ao pai. O pai não fica bem te dando uma bênção assim. Sou o seu superior, mas fica um pouco curioso, né? Ele dava um abraço. Muito gentil. Bom filho. Então, tinha mais gente se preocupando, se ocupando em conhecer a Deus para amá-lo. E isso que é o certo. Como se deve amar a Deus? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Quando Moisés está atravessando o deserto com o povo hebreu, houve momentos em que os hebreus fizeram coisas horríveis. Deus mandou castigá-los. E Deus falou, peguem a espada e não olhem se aquele que pecou é seu pai, ou seu irmão, ou sua irmã, mate-os. E mandou matar. Por quê? Porque a honra de Deus passa na frente. A honra de Deus passa na frente. Aquele que amar mais seu pai ou sua mãe não é digno de mim. Não é digno de mim. Está dizendo que tu não tem que matar o pai e a mãe. Mas ninguém pode botar uma afeição humana na frente da afeição por Deus. Se fizer isso, alguém que abandonasse a fé católica para agradar a esposa, por exemplo, ou para agradar alguém, para obter um posto, um serviço, para subir de posto numa empresa, ele estaria fazendo exatamente o contrário do que tem que fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, deixar a sensibilidade, nosso Deus às vezes nos atrai sensivelmente. Para isso que a liturgia procura ser bela, a igreja quer São Pedro dizia, eu quero que meu povo reze na beleza. Por quê? Para que a sensibilidade seja conquistada, amar com todo o coração.
com toda a nossa mente. Nós temos que aplicar a conhecer o catecismo, a ler o que escreveu São Francisco de Sales, escreveu o que escreveram, ler as passagens da Escritura, que a gente pode ler, conhecer a história sagrada, conhecer a significação do que fez Abraão, do que fez Isaac, Jacó, a história de José do Egito, a história de Moisés, a história de conhecer. Então, com toda a nossa mente, nossa inteligência deve se aplicar a conhecer a Deus. Com toda a nossa alma, aí já parte superior, né? Em alguns textos vem escrito o nosso espírito. Então, isso é com o que a gente tem de mais alto, né? Tem de mais alto, aderir a Deus com toda a nossa mente, na pura fé, nosso espírito, né? Nossa mente, nossa alma, uma gradação. Com toda a nossa força, por quê? Porque para amar a Deus assim, é necessário uma grande força. Uma grande força para poder ser fiel ao terço. Uma grande força. Não é fácil. Então, Deus pede, amar a Deus com todas as nossas forças. Às vezes tem que fazer uma renúncia muito grande. Estar numa situação de conflito, né? Se um país se torna, né, São Tomás Moros, ele era muito amigo do rei Henrique VIII. E Henrique VIII abandonou a esposa, que era uma esposa, uma princesa, uma rainha que era espanhola, repudiou ela e pediu ao Papa para reconhecer esse divórcio. O Papa disse que não podia, que era impossível, que era um casamento verdadeiro. Um casamento verdadeiro ninguém pode dissolver, nem o Papa, ninguém pode dissolver um casamento verdadeiro. E aí ele pediu às pessoas da corte de o apoiarem. E São Tomás Moros tinha um cargo elevadíssimo, era o principal pessoa no reino depois do rei. E ele falou, não, eu não posso te apoiar. Eles eram muito amigos, eu não posso te apoiar. E aí aquilo foi piorando. Ele foi preso. A filha dele veio ver ele e falou, papai, dá um jeito. Todo mundo quer evitar que o senhor morra. Todo mundo, até o rei, quer evitar que o senhor morra. Mas faça um gesto. Faça uma coisinha, pouca coisa. Ele falou, não, minha filha, eu não posso. O pecado do rei, eu não posso nem parecer de longe que eu aprovo. Eu desaprovo, eu prefiro morrer do que... Mas o senhor não gosta da gente e a gente vai ficar sem o senhor. Ele falou, minha filha, Deus cuida da gente. E, então ele amou a Deus de todas as suas forças. E foi martirizado. Cortaram a cabeça dele. E na hora ele guardou a calma, uma grande calma. Guardou o bom humor também. O texto que eu li, que às vezes acrescenta alguma coisa, mas é bem em inglês isso. Quando ele botou a cabeça, iam cortar o carrasco, ia cortar a cabeça dele. Aí ele botou em cima de um pedaço de pau, assim, e a barba tinha crescido, com o tempo ele ficou na prisão. E então a barba estava por aqui assim, então cortando o pescoço ia cortar a barba também. Aí ele falou, espera aí, ela não tem culpa. Puxou a barba assim. Então, os santos guardam o bom humor, a tranquilidade, a serenidade. Mas ele falou, eu prefiro morrer. Todas as suas forças. Que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Significa preferi-lo a todas as coisas criadas, as mais caras e as mais perfeitas. Ele amava muito a filha dele, chama Catarina, se não me engano. Amava muito a filha dele, a família dele. Ele tinha muitos filhos. Amava o país dele. Os ingleses amam muito o país dele, em geral. Todo mundo ama o seu país, né? Um dia perguntaram para um inglês, um escritor famoso, para você qual é a coisa mais triste no mundo? Respondeu, saber que a Inglaterra passará. Então, ele deixar o país dele, deixar a família dele, claro que foi duro,
Mas é isso que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, preferi-lo a todas as criaturas, as mais caras e as mais perfeitas. E estar disposto a perder tudo antes que ofendê-lo ou deixar de amá-lo. Por isso que os mártires morreram. Os mártires, em geral, todos os mártires podiam evitar a morte. Se eles falassem alguma coisa, se eles desviassem, se ele desse um jeitinho, eles poderiam ter escapado da morte. E eles falaram, não, eu amo a Deus acima da minha vida. Por isso que eles morreram. Significa amar a Deus de todo o nosso coração, significa consagrar-lhe todos os nossos afetos. Significa amar a Deus com toda a nossa mente, significa dirigir para Ele todos os nossos pensamentos. Um dia tinha um abade beneditino trabalhando e um irmão ao lado dele. Ele vai e pergunta, acho que era trapista, mas tem a regra de São Bento. Então ele perguntou, em que você está pensando? Que Jesus é o Filho de Deus. Então a mente dele, trabalhando, né? Ele ocupava a mente em Deus. Então muito bom. É assim que está. Isso está perfeito. Aqui não é necessário que a gente tenha pensamento constantemente em Deus, que é o ideal da vida contemplativa. Mas dirigir para Ele. São Francisco de Sales diz que o que é feito para o amor de Deus é também amor de Deus. Então, a pessoa que está fazendo contas, né? Porque é celereiro, então porque se ocupa da escola, ou porque você está fazendo por Deus, isso é amor de Deus. Então, o que é feito para Deus, por amor de Deus, é amor de Deus. Então, a gente pode dizer que você está dirigindo aquele trabalho de fazer conta, aquele trabalho de fazer, seja o que for. Isso uma mãe de família pode fazer, todo mundo pode fazer. Fazer as coisas para Deus. Para a minha família, mas para a glória de Deus. Nesse caso, estou fazendo tudo para Deus. Aí está amando a Deus com toda a sua mente. Que dirige os pensamentos, né, hierarquiza os pensamentos, né, em função de Deus. Que quer dizer amar a Deus com toda a nossa alma. Significa consagrar-lhe o uso de todas as potências da nossa alma. Nossa inteligência, nossa memória, nossa vontade, tudo. Aderir a Deus. Procurar. De manhã, quando acorda, oferecer o dia. Oferecer o dia com todas as tristezas, alegrias e pensar em Deus. Fixar-se em Deus. Pedir a Deus de viver em Deus. Assim como o peixe vive dentro d'água, a gente deve viver em Deus. E de manhã é o melhor momento para oferecer o dia. Antes de começar qualquer outra coisa. Que quer dizer amar a Deus com todas as forças. Significa esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele e proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim o seu amor e o desejo de lhe agradar. Então, esforçar por crescer cada vez mais no amor dele e proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim o seu amor e o desejo de lhe agradar. Por que devemos amar o próximo? Devemos amar o próximo por amor de Deus, porque Ele o manda, e porque todo homem, todo e qualquer homem é a imagem de Deus. Somos obrigados a amar também os inimigos? Sim, somos obrigados a amar também os inimigos, porque também eles são nossos próximos, e porque Jesus Cristo o mandou expressamente. Que quer dizer amar o próximo como nós mesmos? Quer dizer desejar-lhe fazer-lhes tanto quanto pudermos, todo o bem que devemos desejar para nós mesmos. E não desejar nem fazer nenhum mal. Nenhum mal. Nunca fazer um mal verdadeiro a quem quer que seja. Não fazer o mal. Vencer, não se deixar vencer pelo mal, de São Paulo, mas vencei o mal com o bem. Muitos mártires, porque rezaram pelos seus carrascos, obtiveram a conversão dos seus carrascos. Podiam ficar com raiva dele, podiam ter ficado morrendo com ódio deles. Não morriam com ódio deles. E morriam rezando por eles, derramando sangue por eles.
quando amamos a nós mesmos retamente. Amamos retamente a nós mesmos quando procuramos servir a Deus e depositar nele toda a nossa felicidade. Então a gente só se ama retamente, porque a gente pode pensar, né? E o ladrão não se ama a si mesmo? Ele que rouba as coisas para ter mais coisa para ele, para poder levar uma vida mais tranquila, né? Fez um pé de meia, pegando do vizinho. Então a gente não pode pensar que ele ama a si mesmo? Não. Por que ele não ama a si mesmo? Porque não se conhecendo retamente, ele não se ama retamente. Não conhecendo que ele tem uma alma espiritual e que essa alma, o bem dessa alma é Deus, procurando procurar o seu bem no dinheiro do vizinho, ele não se desconhece. Ele desconhece que ele é uma alma, que ele é um ser que tem uma alma racional destinada à vida eterna. E se ele desconhece isso, ele não se ama retamente. Então, quando é que nós nos amamos retamente? Amamos retamente quando nós procuramos servir... Então, nós amamos retamente quando nós procuramos servir a Deus e depositar dele toda a nossa felicidade. Então, uma alma que não conhece que ela é feita para Deus, acha que ela é feita para cerveja, ou para o futebol, ou para outra coisa, ele não se ama retamente. Porque ele não vive para aquilo para o qual Deus o criou. Deus nos criou para quê? Para que a gente sirva a Deus e deposite nele toda a nossa felicidade. Como se perde a caridade? Perde a caridade com qualquer pecado mortal. Qualquer. Um pecado mortal faz perder a caridade e merecer o inferno. Por isso que o pecado mortal tem esse nome de mortal. Ele mata primeiramente a caridade. Separa a gente de Deus. E faz outros males também, conforme o tipo de pecado. Como recuperamos a caridade? Recuperamos a caridade fazendo atos de amor a Deus, arrependendo-nos e confessando-nos bem. Como é que a gente recupera a caridade? Fazendo atos de amor a Deus, arrependendo-nos, confessando-nos bem. Mesmo antes da confissão, a gente deve fazer um ato de contrição perfeito, pedir a Deus que a gente, já mesmo antes da confissão, a gente volte a amá-lo de todo o nosso coração. Tinha um autor francês que dizia: se você tiver a desgraça de cometer um pecado mortal, arrependa-se imediatamente e continue a fazer seus atos de piedade como se você não tivesse pecado. Isto é, não mude nada, porque a grande armadilha do demônio é dizer: agora você já pecou, peca de novo, você já está no pecado e está completamente errado. Você já pecou, fazer o quê? Fazer uma ato de contrição e vou rezar o meu terço. Ah, mas seu terço, que valor vai ter se você está em pecado mortal? Se eu fizer um ato de contrição perfeito, se o terço me mover uma penitência, eu recupero o estado de graça antes da confissão. Então, recuperamos a caridade, dando atos de amor a Deus, arrependendo-nos e confessando-nos bem. Mas tem que confessar, porque ninguém sabe se ele é digno de amor ou de ódio. Então, todos nós temos que confessar. Ninguém pode fazer como os protestantes, dizer: não, eu confesso com Deus. Não, não foi isso que Nosso Senhor falou. Isso foi Lutero falou. Mas nós não somos discípulos de Lutero. Somos discípulos de Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.